E aí galera, a Tempestade e a Garota Marvel são melhores amigas, mas também já estiveram em lados opostos em rápidos confrontos. Por isso, separei os momentos pra gente dar uma olhada. Ainda mais sabendo que é um dos vídeos que vocês mais têm curiosidade. Vamos começar pelo capítulo 385 de Fabulosos X-Men que se passa em Madripoor, comentando sobre os perigos da cidade, incluindo o fato de que não têm respeito com a natureza e que ainda se sentem superiores. Nesse meio tempo, Gambit liderou alguns X-Men como se estivessem ajudando um grupo de piratas influentes no local. Por isso, o outro grupo de mutantes entrou na história, resultando numa luta com direito ao Gambit enfrentar a Vampira, Cable enfrentar o Wolverine e a Tempestade enfrentar a Jean. Ororo se aproximou dizendo que a telepatia da Fênix dava vantagem, a menos que tivesse que se preocupar com a respiração. Foi aí que a Beldame se aproximou dizendo que sabia da intenção da Ororo, mas é muito gentil, e por isso enlouqueceu os poderes da heroína a ponto de um raio cair sobre a mesma e os ventos derrubarem a Jean em um impacto forte suficiente para danificar os ossos. Foi aí que aproveitaram para segurar a telepata, o que no fim das contas levou à vitória dos mutantes, porque a Jean criou uma ilusão para soltar os amigos e derrotar os vilões. O capítulo 4 de X-Men Equipe Vermelha começou com a Tempestade aparecendo com uma personalidade totalmente diferente e atacando a galera que a Jean recrutou para a equipe. Um raio derrubou o Sentinela e com isso a telepata usou a telecinese embaixo da água para manter a segurança. Quando Ororo foi na direção de Wakanda, Jean foi atrás para evitar o pior, e chegando lá, viu que sua amiga já estava atacando, tanto que agiu rapidamente para tirar a sugestão mental posta pela Cassandra. Não parando por aí, Ororo invocou um raio para tirar a própria vida, e quem entrou na frente foi o Gentil, que mesmo sendo um dos homens mais resistentes do planeta, acabou desmaiando. Isso pra gente ver que os raios dela são absurdamente poderosos. Unindo os poderes da Trinária, a genialidade do Pantera Negra e a telecinese refinada da Jean, conseguiu tirar a sentinita do corpo da amiga, sentinelas nanitas capazes de detectar mutantes. Fabulosos X-Men de 2018 foi uma HQ bem louca, com Nate voltando e usando a semente da vida para ficar ainda mais poderoso. Com isso causou e muitos mutantes poderosos tiveram que se unir contra ele, e para ficar ainda mais insano, o filho da Jean basicamente possui o corpo do Legião. Um detalhe bem importante é que manipulou a Tempestade e o Magneto, sendo que os dois abominam que um telepata entre na mente deles sem permissão. Vendo que o lado inimigo ficou muito poderoso, a Jean teve que entrar em contato com mais mutantes ao redor do mundo. Em certo momento, a Psylocke disse que tinham que dar um jeito de parar a Tempestade, porque provavelmente não teriam a chance se ela continuasse contra eles. O jeito foi pegar a Ororo desprevenida e acertar a espada psionica, o que também resultou naquela cena dela atacando o Nate com um raio e dizendo que é uma deusa há muito mais tempo que ele existe. O capítulo 270 de Fabulosos X-Men, com a Tempestade voltando a ser criança, mostra que também regrediu em potência e experiência. O jeito foi voltar com o treinamento, e por isso quem ajudou foi a Jean. O quadrinho dizia que fazia tempo que as duas tinham usado a sala de perigo e que era mais como uma luta entre amigas. Com o treinamento começando, podemos ver que chovia bastante, até que a Jean admitiu que os raios eram impressionantes, mas uma emissão telecinética concentrada poderia ser mais efetiva, tanto que prendeu sua oponente, pedindo por favor para admitir a derrota. A galera que assistia comentava que a Jean estava em sua melhor forma, ainda melhor que antes, mas não acharam uma luta muito justa porque Ororo era apenas uma menina, que por sua vez começou a congelar o ambiente de tal modo que o frio penetrou o traje isolado. Atacou com uma nevasca repentina. O gelo terrivelmente escorregadio também atrapalhou. Ainda continuou com um pequeno tornado para acabar com o senso de orientação da Jean.
De acordo com a pequena Ororo, sua oponente precisava de concentração para usar a telecinese e não pretendia dar essa chance. Como se empolgou muito, o treinamento acabou e a Jim levitou as duas em segurança, afirmando que até foi divertido. Mas estavam preocupados porque pensavam que o corpo da Ororo era muito jovem para aguentar tanto esforço. Na febre tifoide, podemos ver a vilã causando pela cidade com suas diferentes personalidades. Essa HQ contou um pouco sobre sua história e os traumas que influenciavam nas ações. Em certo momento, os mutantes se aproximaram procurando o Zek, que foi usado como um amplificador de poderes, tornando a moça ainda mais perigosa. A Jim podia resolver isso facilmente, mas era como se os pensamentos da Mary estivessem bloqueados. Então o plano foi chegar mais perto para a telepatia agir com eficácia. Ainda assim, tinham que tomar cuidado com a esfera criada pela vilã, porque ali cairiam nas ilusões. De repente, a esfera cresceu e alcançou a equipe, com a Jim pensando que era apaixonada pelo Bishop, disputando o amor dele com a Ororo. As duas se armaram para lutar com a Ruiva Furiosa, a ponto de atacar os amigos. Felizmente, Noturno conseguiu teleportar para longe, retomando o controle. O capítulo terminou com a luta acontecendo e continuando no próximo, com todo mundo se atacando e as duas se enfrentando numa luta mais corporal, até que a Jim lançou uma rajada psionica para afastar a Ororo. Só acabou quando a Mary e o Zek se tocaram, resultando numa sobrecarga de energia, e ela fugindo claramente muito confusa. X-Men Chega de Humanos é sobre o mundo depois do desaparecimento de mais de 7 bilhões de pessoas, incluindo heróis que ganharam poderes ao longo da vida, o que de início assustou os X-Men, que rapidamente começaram a investigação. Vampira pensou que fosse uma ilusão, porque não tinha como isso acontecer sem eles ficarem sabendo, mas de acordo com a Rachel foi real, porque uma telepata sente pensamentos ao fundo como as ondas de uma praia, e naquele momento era puro silêncio. Inclusive, até o Ciclope foi suspeito de tentar alguma coisa contra a humanidade, mas descartaram suspeitando que tinha a ver com alguma entidade ou agência que manipula a energia em escala planetária, como a Fênix, Galactus ou o Alto Evolucionário. Gambit perguntou se a Wanda não tinha nada a ver com isso, mas aquilo não foi manifestação da magia dela. Investigando muito, descobriram que o Sale era presidente de uma empresa especializada em tecnologia de ponta e provavelmente tinha alguma coisa a ver com a remoção da população da Terra. Detalhe que nesse meio tempo, muitos mutantes começaram a chegar, vindo de dimensões alternativas, mundos onde sua raça já tinha perdido as esperanças, tanto que o Reise, filho do Wolverine com a Mística, aproveitou a oportunidade para dizer que esse mundo pertencia a eles. Rapidamente, as tribos entraram em conflito, colocando muita gente contra os X-Men pelo modo pacífico de agir. Por isso, foi gente lutando para todo lado, até que uma Jim Fênix Negra também apareceu, e a galera partiu para cima dela já temendo o pior. Tempestade claramente sentiu muito pela amiga, porque já tinham passado por isso, e ao mesmo tempo que atacava lançando raios, a Fênix perguntava se estava chorando, mas atacando de volta com fogo cósmico. Chegando ao fim, a Jim adolescente e essa de outro universo acabaram se unindo, o que na verdade foi uma junção das três, já que com a entidade formaram um único ser, apesar da mais nova dizer que não eram iguais devido ao sentimento de não querer machucar ninguém. As versões do Fera trabalharam na tecnologia usada pelo Sale para trazer os humanos de volta, mas no fim das contas, a entidade foi a responsável pela chance do mundo voltar ao normal, com mutantes e humanos voltando ao ponto de origem. Inclusive, a Jim mais nova decidiu ficar com os amigos e a outra voltar para casa, levando o Reise para algum tipo de punição. Mas e aí, curtiram o vídeo? Deixem aquele like, porque me ajuda muito. Se inscrevam e deixem suas sugestões aqui embaixo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição. Até o próximo!